Medo. Essa é uma palavra que realmente pode paralisar a nossa vida. Nós vivemos em constante sensação de abuso, de vulnerabilidade, de derrota, de fracasso. E esse medo, que pode envolver todos esses motivos e outros que eu não citei aqui ainda, pode ser o motivo da nossa vida estar paralisada. Do que é que você tem medo neste momento? Quando eu parei para me perguntar, eu percebi que todos os meus medos estavam num tempo futuro. Medo de dar errado, medo de errar de novo, medo de fracassar, medo de não ser aceita, medo de acontecer um acidente, medo de ser assaltada, medo de morrer. Mas nada disso estava acontecendo. Todos esses medos existiam. Por quê? Porque provavelmente, durante todo o percurso da nossa vida, nós vivenciamos experiências que podem ser, sim, traumáticas e que nós não aprendemos a olhar para elas. Nós aprendemos a evitar a pessoa, a evitar o caminho, mudar de direção. Mas tem uma hora que a gente precisa olhar para esses medos e simplesmente eliminar, principalmente esses medos futuros, medos de coisas que não estão acontecendo. O tempo todo você encontra alguém na rua, ela fala: nossa, já pensou se isso acontecer? Que tragédia seria? Não vai por aqui porque esse caminho já aconteceu várias coisas. Sim, é muito bom ouvir. É muito bom usar da sua prudência para não cometer os mesmos erros, para não sentir esse medo uma vez que você foi alertado. É muito bom. Mas saiba que o medo da outra pessoa é da outra pessoa, não é seu. É muito importante você aprender a avaliar, porque isso pode estar puxando a sua vida para trás. É tanto medo que a gente sente de tudo a todo momento que a gente começa a não agir. A nossa vida fica estagnada, paralisada. É por isso e por esse motivo que eu falo, vale a pena olhar para esses medos. Se eles são reais, se eles são seus, se ele foi construído socialmente, se ele foi construído no seu núcleo familiar ou pelos seus amigos. E todo medo, ele decorre de uma história, de um acontecimento, de algo que já aconteceu com alguém. Mas quando nós sentimos constantemente medo, infelizmente, esse medo está num lugar futuro. E esse futuro nós não podemos prever. Esse futuro nós não temos controle. Nós temos controle sobre a nossa vida, sobre a gestão dos nossos sentimentos. Mas esse futuro, quem é que sabe? Quando eu me deparei com isso, comecei a listar, coloquei no papel todos os medos que eu sentia. E só de escrever eu já estava assim num estado emocional muito, muito terrível. Eram medos terríveis, medos... Uau! E eu sei do poder que tem o nosso pensamento. Eu sei do poder que tem a atração dessas coisas. Eu sei. E eu comecei a olhar para isso. Eu vou contar uma história que aconteceu recentemente para a gente entender esse lugar do medo real, desse medo que é importante a gente sentir, porque resguarda a nossa vida, protege a nossa vida, esse medo que a gente tem por instinto. Começou uma obra na minha casa e eles abriram um muro que dá para um estacionamento que está aberto, que entra qualquer pessoa, que nem é um estacionamento legítimo. E essa obra, ela começou a apresentar falhas nesse portão que eles improvisaram. Já tinha caído o portão, já tinha aberto sozinho. E o ser humano é uma coisa muito terrível às vezes, né? Precisa, infelizmente, acontecer algo para as pessoas se darem conta de que não está certo.
E por mais que eu já tenha alertado, pedido para que eles fechassem, porque é uma obra realizada pelos vizinhos, não aconteceu. Até um dia que eu estava ensaiando sozinha, o meu marido tinha saído para uma festa com a minha filha, e essa pessoa entrou um homem na minha casa. E eu ouvi um barulho muito forte e saí correndo, pensando que era um gato, algum bicho que tinha caído, porque eu tenho uma cachorra que ela age muito rápido nesse momento, quando ela vê um bicho. E eu pensei, saí correndo, falei, nossa, eu tenho que salvar esse gato. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com este homem. Era domingo. E naquele momento eu paralisei. Eu saí sem nada na minha mão, deixei a porta da minha casa aberta, estava só eu e este homem. O medo que eu senti me paralisou de tal forma que eu não consigo explicar exatamente todas as sensações do corpo que eu senti. Eu sei que eu aterrei, eu não me movi, mas ao mesmo tempo eu fui nutrida de muita coragem. E eu soube fazer as perguntas certas. E eu não dei alternativa para ele mentir. Para minha sorte, a minha cachorra estava do lado, pronta para dar o bote. E ela nem é uma cachorra treinada para isso. Talvez ela tenha sentido o meu medo. Talvez ela tenha percebido, pelo instinto dela, o que estava acontecendo. E eu consegui fazer com que o cara saísse. Eu consegui, somente usando a minha palavra e a minha convicção e a coragem que eu fui tomada naquele momento. E ele saiu. Ele deu todas as desculpas e eu comecei a falar muito alto. Acho que ele começou a perceber que os vizinhos iam aparecer. Ele saiu. No momento que ele saiu, eu desabei. Eu desabei mesmo. A minha perna ficou bamba, eu caí. Eu comecei a chorar. E eu fazia muito tempo que eu não sentia esse medo da minha vida exposta ali, o medo da minha sobrevivência. Existe esse medo, e ele é real, e eu não desejo que ninguém passe por isso, mas eu fui cultivando esse medo, até chegar neste momento, de tanto medo que eu sentia daquele portão. Eu não tô dizendo que eu atraí isso. Tava assim, muito evidente que isso poderia acontecer, né? A falta de prudência ali de todos os lados, inclusive o meu. Mas aconteceu. Mas este medo é real. Não é um medo de um tempo futuro. Então o que aconteceu? Toda vez que eu relato esse incidente para alguém, de uma certa forma, eu estou compartilhando um medo que eu senti. E essa pessoa pode pegar esse medo para ela também. Porque aconteceu com uma pessoa próxima. Eu vou evitar que não aconteça comigo. Então nós herdamos medo o tempo todo. O tempo todo nós herdamos um tipo de medo. O tempo todo nós estamos cultivando também, sem querer, sem desejar, pelo simples fato de se expressar e tá tudo bem. Tem que se expressar, tem que pôr para fora. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode estar cultivando medo em outra pessoa também. E é o que na maioria das vezes acontece. A gente herda, a gente pega o que aconteceu com outra pessoa para nós. Percebem? Quantas vezes você passa por uma situação? Eu passei por umas situações bem ruins na minha infância e o medo que a minha filha passe por isso também era tão grande que no começo eu tentava protegê-la de todas as formas e eu estava transferindo o meu medo para ela. Percebem como esse assunto é delicado e merece a nossa atenção? Eu contei uma história. Eu falei de como nós herdamos o medo, como nós transferimos os nossos medos para as outras pessoas. E é para este lugar que eu convoco vocês a olharem. A sua experiência de vida é a sua experiência de vida. Existe um momento em que algo precisa ser compartilhado, mas não é sempre, não é a todo momento.
Então, a gente já vive numa sociedade que sabe que uma forma de se controlar a população, a massa, o povo, é através do medo. Sempre foi assim. Os grandes ditadores da história fizeram isso. Através do medo, eles controlavam uma população inteira. Percebem como isso é poderoso? Então, olha para a qualidade das coisas que você está assistindo, ouvindo o tempo todo, né? O que o algoritmo está te entregando o tempo todo. Perceba se isso está gerando cada vez mais medo em você. E eu estou falando isso para que, se você puder eliminar esses medos futuros, os medos que não são seus, se você tiver consciência dos medos que foram herdados, mas que você não vivenciou, você não experienciou, mas que tudo isso está atrasando a sua vida, tome alguma atitude em relação a isso. Procure ajuda. Faça uma terapia. Mas queira olhar para isso. Queira olhar para isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes nós temos uma coleção de traumas, de coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Todo o nosso universo está permeado por essas sensações, por esses sentimentos por todas essas histórias que nos causam medo. Mas pode ser esse o motivo da sua vida não estar andando para frente. Essa falta de coragem. E pode ser coisas muito pequenas. Pode ser de começar um estudo novo. Pode ser coisas grandes, mudar de carreira. Porque a gente tem tanto medo do futuro, tanto medo da pobreza, tanto medo da morte, tanto medo do assalto, que a gente não consegue mais começar nada novo, diferente. E a vida às vezes está pedindo que comece. A vida às vezes está exigindo da gente uma coragem. E a gente não tem, a gente não sabe mais, a gente não consegue mais ter coragem para nada. Tamanho é a quantidade de medo que nós estamos cultivando na nossa vida. Eu senti tudo aquilo. Esse medo do tempo futuro pode ser pior do que esse medo que eu senti no dia. Eu já estou trabalhando para que não fique com traumas. Para que eu não fique com traumas. Isso é muito bom a gente trabalhar essas questões para que a gente não leve isso adiante. Que a gente aprenda a superar, que a gente tenha um pouquinho de esperança para lidar com certos tipos de experiências. E eu vivenciei, infelizmente, na minha vida, experiências muito ruins. De fato, eu sei o que é esse medo real. E quando eu me dei conta de que o que estava atrasando a minha vida não eram nem o trauma, nem os traumas dessas coisas horríveis que eu tinha vivenciado, mas sim o medo futuro, eu fiquei quase perplexa. Porque quando eu parei para escrever todos os medos que eu tinha, eu percebi que nada daquilo estava acontecendo. E o que de fato estava acontecendo era a minha vida ficar paralisada, estagnada. Então perceba, avalie qual é o medo que você sente. Observe nas suas falas. Observe nas falas das pessoas que estão em torno. A capacidade que as pessoas têm de compartilhar desgraça é muito maior do que a capacidade de alguém virar para você e falar: não, vai lá, tenta, tô aqui para te dar um apoio. Tenta, vai, você consegue, você sabe. Você estudou, você está preparado. Percebem? São poucas as pessoas que estão ali falando pra gente seguir em frente. Estão cultivando uma coragem e não um medo na gente. Comece a observar isso. A vida pede da gente coragem. Viver não é algo fácil. Não é algo simples. Mas pode ser muito mais leve, pode ser muito mais prazeroso, pode ser muito mais gratificante.
porque pode, porque tem pessoas que vivem assim. E olhe para essas pessoas. Observe a quantidade de medo que elas sentem. Toda vez que eu pensar em medo, pensa na coragem. Pensa na coragem. Ela vai te puxar para frente, ela vai te puxar para cima. Sempre que você puder, observe, avalie e elimine os seus medos.